Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 56 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta sexta-feira. Isso mesmo, sexta-feira, 2 de junho de 2023. Sextou para muita gente já, né? Sexta-feira começa o Virtual News. A tecnologia a serviço da informação aqui na sua Virtual. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 9 horas mais 57 minutos, sexta-feira ensolarada, aí um tempinho frio, faz parte do outono, né? E daqui a pouquinho chega o inverno, as temperaturas baixaram aí e o pessoal já começou a perceber, né, a força da estação. 9h57, para você que aniversaria nesse dia 2 de junho, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Nos comandos eletrônicos, Maria Clara. Nos comentários nesta sexta-feira, ele, o nosso pé de valsa, o dançarino das multidões, o homem do Feed Fest, André Santos. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia você que está aí acompanhando mais uma sexta-feira, né, Márcio? Aqui de notícias, como você disse, dia 2, dia claro lá fora, aquele friozinho gostoso de início de inverno. É isso, estamos aqui, claro, quero também desejar os parabéns para os aniversariantes de hoje, os aniversariantes do sábado 3 e do domingo 4. Bora lá para as notícias de hoje. Antes da gente começar, pé de valsa, esse jargão vem de onde, hein? Cara, você sabe que eu nunca estudei a história desse jargão. Né? Eu só sei que é uma referência boa, né? Quando se diz que a pessoa realmente sabe dançar para todos os lados, sabe ir para a esquerda, sabe ir para a direita, sem perder o ritmo, e aí usa-se o jargão pé de valsa. Eu já ouvi também num outro sentido, mas eu prefiro acreditar que seja uma boa referência. Mas você é uma boa referência. Depende muito para quem você está dizendo, pé né? de valsa, obrigado, o homem dança muito, o homem do Feed Fest. O homem do Feed Fest, pois é, estamos aí nessa semaninha de início de trabalhos, assim, com pessoas chegando e vamos lá, bora pra lá. Festival Internacional de Dança, Isso. que acontece em Santos, no Teatro Municipal, né? Teatro Municipal, Brás Cubas, exatamente. Cubas. Esperado, quantos participantes esse ano? Esse ano, 2.206 bailarinos, fora familiares e plateia. 206 bailarinos. Vou Bailarinos falar isso inscritos. no final do programa, nós vamos estar falando a respeito disso. 9 horas mais 59 minutos, vamos conhecer as matérias que fazem parte da pauta hoje do Virtual News. Principais notícias desse dia 2 de junho de 2023. Líder da oposição, o senador Rogério Marinho, é condenado à perda do mandato. Pacote para o carro popular recebe aval de Lula, informa Haddad. Brasil soma 19 focos de gripe aviária. Em dia que Lula indica Zanin à STF, Rosa Weber diz que faltam mulheres em tribunais superiores. E o escritório Zanin, indicado por Lula ao STF, recebeu R$1.200.000 na campanha do petista. Isso aí. Essas são as matérias que vão estar sendo analisadas hoje aqui no Virtual News. Agora vamos para aquelas manchetes que não podem passar em branco. China rebate Biden. Acusações americanas sobre investimentos no Brasil são ridículas. Japão investirá 25 bilhões de dólares em programa para casais terem mais filhos. 5 medidas provisórias perdem a validade. Lira avisa que pode travar pautas do governo Lula enquanto Lula não mudar a articulação.
Caso Jeff Machado. 2 acusados pelo crime. Jander Braga, que é o garoto de programa, é preso e Bruno Rodrigues é considerado foragido. Indígenas do Amapá e Pará comemoram a negativa do IBAMA para a exploração de petróleo. Alguma dessas aqui? Cara, todas, né? Eu acho. Realmente essas notícias não podem passar. Nossa, essa do Jeff Machado realmente pegou todo mundo de surpresa. O cara era fantástico, já fez alguns musicais. Conheço de outros trabalhos, mas não era meu amigo pessoal. O próprio ministro, na verdade, ministro que você falou ali agora, desculpa, eu fiquei tão focado no Jeff Machado, mas eu acho que todas essas notícias realmente merecem ser pautadas, não podem passar em branco, porque realmente elas estão aí em voga. Do Lira. Do Lira, tipo assim, que tá no momento, né, cara, assim, realmente as articulações precisam ser impostas, mas é claro que, tipo assim, ele tá fazendo aquele jogo político que a gente conhece, tá revoltado com muita coisa acontecendo, inclusive assuntos pessoais em relação a ele, contratação vieram à tona essa semana, que aí tem todo... Processo, né? Exatamente, então assim, eu acho que essas notícias realmente não podem passar em branco, então, se você quer estar bem informado, vale muito bem acompanhar o que vai acontecer no decorrer dessa semana que tá terminando, e da próxima que vai começar quente pra caramba. É isso aí, são notícias que muitas vezes estão linkadas com outras notícias, né? Sim. Uma coisa gera outra e por aí vai. É interessantíssimo. China dizendo que Estados Unidos as acusações são ridículas, né? Isso, são ridículas as acusações e, olha, realmente ficar de olho no tigre asiático e no Tio Sam, né? Cara, essa do Japão, você viveu no Japão. Essa no Japão, 25 bilhões de dólares investidos para poder aumentar a população japonesa. Realmente, né? Lá acho que é o país, se eu não me engano, um país com a população de mais velhos no mundo. Realmente, a gente não vê tanta criança no Japão, até vê, mas assim, comparado com o país é muito pouco. Eu acho que é interessante, né? Às vezes basta ver se as pessoas realmente querem, porque o japonês ele não é tão fanático, na maioria das pessoas lá não são tão fanáticas a ponto de mudar uma estrutura por conta de investimentos, viu? A cabeça deles, eles são muito mais cultos. Eles são mais cultos nesse sentido. Eles, tipo assim, eles seguem uma ideologia e, tipo assim, é difícil mudar a cabeça do japonês. Alguns países europeus também estavam com esse problema. Da Suíça, se não me engano, tinha uma população com uma idade... precisava aumentar um pouco mais a população. De mais jovens e tudo mais, para dar uma equilibrada. Faz parte. Aquilo que a gente chama, né, do planejamento familiar, do entendimento do que é a responsabilidade de ter filhos, né? As pessoas projetam as coisas, né, em países desenvolvidos. Em outros, dizem que eu acho que isso porque Deus mandou. 10 horas mais 4 minutos. Vamos à primeira matéria desta manhã de sexta-feira. Líder da oposição, senador Rogério Marinho, é condenado à perda de mandato. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição na casa, foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos e ao impedimento de firmar contrato com o poder público pelo mesmo prazo. Cabe recurso da decisão, que é de primeira instância. A ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte acusa o parlamentar de participar de um esquema de cargos fantasmas na Câmara de Vereadores de Natal, quando era vereador de 2001 a 2003 e de 2005 a 2007, na condição de gestor público sob a confiança da sociedade que o elegeu, inseriu de forma desleal uma pessoa no quadro de servidores da Câmara Municipal de Natal em evidente afronta à legalidade, escreveu o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Em nota, o senador nega que tenha cometido improbidade administrativa. O senador respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria um ato de improbidade a contratação de médica para atender a população carente gratuitamente, por esse atendimento não ser prestado nas dependências da Câmara Municipal de Natal. Não há acusação de apropriação de dinheiro nem de que o serviço não era prestado, diz a assessoria do parlamentar. Delayol,
Você fez história, né? Colocou a régua lá em cima. Rogério Marinho, né? Porque agora você vê que tá tudo andando, né? Parece que tá todo mundo acelerando. Apareceu todo mundo, a Lira, agora Marinho. Agora, Marinho. Até parece, tipo assim, há quem diga que é perseguição, né, da oposição, mas porque se a gente for analisar, todas essas pessoas que estão, né, nessa linha de investigação ou caindo nessa celeuma de investigação, realmente são contra governo, né? Então, há quem diga que é uma oposição, mas o Marinho ele até trouxe uma fala esses dias, que eu até peguei mais ou menos, ele fala que não há acusação de apropriação de dinheiro. E ele fala, inclusive, porque se não me engano, essas acusações foram no período em que ele foi vereador na cidade dele, não é? Então, já prescreveu? Exatamente, aí esse é o ponto. Exatamente, aí a gente já vê onde leva, porque realmente, se for as acusações, se eu não me engano, 2003, 2005... 2003, exato, 2005, 2007, essas acusações já prescreveram. Então vamos ver que pé que vai dar isso, porque realmente é aquela coisa, né, Márcio? Realmente existem indícios de que essas pessoas estão realmente sendo perseguidas. É claro que tem que se investigar, eu sempre digo, tem que se investigar, tem que se realmente apurar se existe, mas a gente está naquela linha de que, né, a gente está num país que a gente sabe como as coisas funcionam. Aí a gente volta naquela questão, André. Dallagnol foi rápido. Rapidíssimo. Foi. Dallagnol. Moro foi mais rápido ainda. Legal, a justiça sendo dinâmica, né? Trabalhando. Otimizada, né? E aí você pega um caso de 2001, 2003, em pleno 2023. Exatamente. É de se estranhar. Eu acho que, tipo assim, tem que se investigar. Muito depois. E eu acho que ele tá no Senado agora. Então, na verdade, essa cassação atrapalha o que está acontecendo agora. Eu acho que lá atrás, Márcio... Eu acho que tem caça. Eu não sei, vamos ver como é que se vai... Porque assim, na verdade já saiu, né? Senado, que tem senadores lá, se eu não me engano, tem 20 se eu não me engano, são uns 20 processos. Na verdade, cabe recurso, mas assim, a decisão já foi dada, né? O processo do Renan, mudou de função, tem que ir pro STF, não pode ficar... Alguma coisa assim foi colocado, acho que o Mendonça falou ontem. É um emaranhado de coisas, né, Márcio? Não é fórum para julgar, acho que mandou pro Supremo, alguma coisa assim, quer dizer... É muita coisa nesse momento de arroxo político aí, né? É bem isso. Muita coisa. Isso, é um arroxo político e eles têm que estar articulando, porque às vezes a gente tem que se perguntar, existe justiça na política? Sim, existe. Não, porque a gente fica... gera-se desconfianças quando essas justiças aparecem dessas formas, né? Que são assim, por que só ele? Por que só agora? Por que tanto tempo depois? Realmente de se parar para pensar e ver o que vai acontecer. Tem um outro jargão que diz o seguinte: agora é hora de ver quem tem garrafa para trocar. É bem isso, Márcio. Boa, esse jargão cabe nessa fala. Vamos ver quem tem garrafa para trocar. 10 horas mais 9 minutos, vamos à próxima matéria. Pacote para carro popular recebe aval de Lula, informa Haddad. O pacote de estímulo à produção de carros populares recebeu nesta quinta-feira o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele apresentou ao Palácio do Planalto a versão final do programa, que será analisada pela Casa Civil. O ministro não informou a data de lançamento. Segundo ele, a data dependerá da agenda do presidente Lula e da superação de entraves burocráticos, como os pareceres de Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele, no entanto, adiantou que espera que a Casa Civil conclua a análise da medida provisória na segunda-feira. Haddad apenas disse que o programa durará em torno de 4 meses e explicou que a redução temporária de impostos não trará impactos para os cofres públicos porque a fonte de financiamento está definida. De acordo com ele, o pacote vigorará até que os juros comecem a cair. Segundo Haddad, Lula validou a fonte de recursos para financiar o programa. De acordo com ele, o impacto final da renúncia de impostos será inferior aos 2 bilhões de reais, inicialmente anunciado, e será integralmente compensado. O impacto não só não chega aos 2 bilhões, como está mais compensado pelas medidas que levei ao presidente da República, declarou o ministro Fernando Haddad. Todo mundo querendo reinventar a roda, né?
Agora é um querendo baixar a passagem aérea, outro querendo fazer outra coisa mirabolante, agora veio o carro financiado com garantias do Fundo de Garantia, né? Até o pessoal apelidando de Meu Carro e Minha Vida, e agora vem essa questão do carro popular. 2 bilhões de reais de renúncia, né? Exato. Tudo bem, nós estamos aí com um pacotão lá que está dizendo querendo quebrar o teto, né? Não atingiu o teto, agora vem a renúncia para promover a venda ou compra de carro popular. André. Então, Márcio, eu acho que todo tipo de ação que realmente seja benéfico para a sociedade é bem-vinda. A minha maior questão nesse problema é o fato de esses 2 milhões que deixam de ser arrecadados agora, lá na frente eles vão fazer falta. Porque a gente não tem de onde tirar esse dinheiro. Porque assim, esse dinheiro ele não está sendo reposto. Ele não está. Não que nós estamos com superávit nesse sentido para poder investir dessa forma. Muito pelo contrário. Corte agora, até exato. Bloqueou alguma exato. coisa. E aí a minha pergunta é: a gente, enquanto sociedade civil, a gente se alegra com essa possibilidade de comprar carros muito mais com preços muito mais viáveis, mas a gente precisa pensar que lá na frente, em algum outro momento, esses custos vão vir para a gente de alguma forma. E essa é a minha maior preocupação. Porque a gente sabe que tudo nesse sentido que que é tirado, na verdade, a gente acaba pagando ou mais caro ou de uma outra forma bem pior lá na frente. Quais são os compradores do carro popular? É a classe média? Na verdade, não, na verdade não. A classe média já não compra, até compra, mas principalmente a classe mais inferior. Os carros populares? Carro mais popular, geralmente hoje em dia, de acordo com... 58, 60 mil reais. Exatamente. Até 50, 60 mil reais, eu acho que hoje em dia, porque esses carros acabam sendo financiados, né? Para uma pessoa que ganha um pouco mais de 2 salários mínimos, que classe média, entre aspas, depende muito de classificação. Deixa um rim. Exato, porque exatamente, a gente fala assim, porque eu estava conversando há um mês atrás, esses dias, com um amigo, e ele conversando sobre os problemas, ele estava passando necessidade com 3 filhos pequenos, esposa, e ele trabalha de ajudante geral, e estava preocupado porque ele estava precisando de recursos para manter a família, e porque os recursos que ele tinha, ele estava pagando a prestação do carro que ele tinha comprado. Então, por isso que eu falo que hoje em dia a gente pensa assim, porque é sonho de consumo, né, Márcio? Geralmente uma pessoa da classe média, classe B, C, B e A, geralmente eles têm uma noção, nem todos, mas a maioria deles tem uma noção muito maior de onde gastar o dinheiro hoje em dia. E as pessoas que estão numa classe menos favorecida, na verdade, eles ainda se deslumbram com a posse de um carro. Então, na verdade, o carro, exato, e na maioria nem todos têm essas prioridades. Então, quando você vem da popularidade do preço do carro, realmente é para pegar as pessoas que são mais populares, que têm isso como sonho de consumo. O carro é uma segunda família, né? Sim. A família dupla, né, na verdade. Porque, olha... Então é um membro da família. Ele passa a ser um membro da família. É uma necessidade? Sim, ajuda bastante. Ajuda bastante? É uma necessidade? Sim, claro. É uma necessidade. Um veículo, né? A gente sabe disso. E, claro, incentivo, a compra, aquecimento, produção, tudo bem. Sim. Agora, a gente fala na redução de impostos. Você reduzir o imposto, mas de uma forma a contemplar todo mundo. E não escolher setores, né? Esse setor aqui agora. A gente fala muito mais sobre alimentos, né? Reduz lá no supermercado, onde realmente a grande pirâmide, a base da pirâmide de compra, né? Se você reduzir 20% no custo do supermercado, quem ganha 1.000 e gasta 500 vai passar a gastar 400. Sim, a minha dúvida, na verdade, É bem isso, que a minha fala, na verdade, não é nem em relação à economia que isso aquece, acaba aquecendo de alguma forma, mas é como você diz, tira de um lado para aquecer o outro. Então, acho que seria muito mais viável se esses impostos fossem reduzidos realmente para a classe popular num outro lugar. Para o consumo geral. Consumo. Exatamente. É a alimentação. Né? E discute-se também, dentro desse bojo de popularidade dos carros, a possibilidade de incluir os caminhões, né? Não sei se você ouviu essas falas. Não. Existe a possibilidade de estar incluindo os caminhões nesse bojo de popularidade de veículos. Vamos ajudar o pessoal a comprar, e os caminhoneiros também. Claro. Mas pensa em reduzir lá no item alimentação. Na base, né, Márcio? Vai lá para o supermercado, né? Porque eu já volto a falar. A pessoa, um trabalhador tem aí o seu vale-refeição de R$ 33 por dia, né?
e para uma família o Estado dá uma cesta básica por mês. Então, bom, 10 horas mais 15 minutos, vamos à próxima matéria. Brasil soma 19 focos de gripe aviária. O Ministério da Agricultura confirmou ontem, quinta-feira, 6 novos focos do influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil. 4 estão no Espírito Santo, estado com 13 notificações. Outros 2 foram identificados no Rio de Janeiro, onde há 5 casos. A confirmação da gripe aviária na estação ecológica de Itaim, né, o país totaliza até agora 19 focos do vírus H5N1 em aves silvestres. As espécies infectadas são o atobá pardo, o trinca-réis de bando, o trinca-réis real, a corujinha do mato, o cisne de pescoço preto e o trinca-réis boreal e biguá. Nesta quinta-feira, mais dois cisnes de pescoço preto foram encontrados mortos na Lagoa Mangueira, em Santa Vitória do Palmar, pertencente ao Taim. Com isso, o número de óbitos de aves silvestres devido à gripe aviária no local subiu para 65, sendo 64 cisnes e uma caraúna. Também foi confirmada a detecção de um vírus H9N2 da influenza aviária de baixa patogenicidade em Minas Gerais. A cepa foi identificada em um pato de vida livre da espécie Carina moschata, na cidade do Pará de Minas. Mas o novo subtipo da doença não tem relação com os casos de alta patogenicidade. De falar no é difícil, viu? Patogenicidade, causados pelo H5N1. E não requer a aplicação de medidas emergenciais. Tampouco compromete a condição do Brasil como país livre de IAAP. Bom, traduzindo, os focos estão aí, de alta patogenicidade, há um controle, é lógico, a preocupação com os plantéis de aves que existem no país, né, que são enormes, são muito grandes, espalhados por todos os países, os plantéis de aves, né, que abastecem o mercado nacional e internacional. A preocupação é em relação a esses plantéis. Por isso, o Ministério da Agricultura vem marcando o território. Inclusive, tem um caso que foi registrado de possibilidade de contaminação em humanos. Foram 2 pessoas que estavam junto da equipe que incineram, que fazem as coletas, fazem a incineração, que estão acompanhando. Só a suspeita, porque um deles teve febre, embora estivessem usando todos os IPIs, teve febre e tudo mais, mas estava em quarentena, né? Estavam sendo analisados ambos os casos. Agora, mais esses casos que estão acontecendo. A preocupação, enquanto está nos silvestres, né, a pessoa fica meio que tentando monitorar. A grande preocupação é quanto aos plantéis que existem no país. André. Não, na verdade, Márcio, realmente a gripe aviária é uma doença de contágio rápido. O Ministério ele tem tomado algumas alternativas para tentar segurar esse avanço dessa doença e realmente a gente tem que tomar muito cuidado para que não se pegue em humanos. Eu estava vendo uma matéria, parece que inclusive as feiras aviárias foram canceladas por 90 dias para que não se ocorra o perigo de se buscar, mas o problema nesse sentido é como os nossos grandes parceiros de carne branca estão vendo esse processo, e isso acaba influenciando exatamente nessas exportações da carne brasileira, que o frango é uma das carnes mais exportadas no mundo, se eu não me engano, para a China, se eu não me engano, para os países asiáticos. Japão, se eu não me engano, também é um dos grandes compradores do Brasil. E aí eles estão, se eu não me engano, também, no mês passado, eu vou até buscar essa informação, parece que houve algum cancelamento dessas compras por conta dessa gripe, da gripe aviária, que começou no Brasil agora em maio. Se eu não me engano, os primeiros casos apareceram no dia 15 de maio e já vieram assim com mais de 10 aves mortas com essa suspeita. Então, realmente, precisa se tomar muito cuidado. O Ministério está fazendo a sua parte, mas eu acho perigoso. Eu acho controlar, informação, antecipação, tudo isso tem que estar muito. E agora é hora de realmente usar a tecnologia que a gente tem a nosso favor, né? Ver de como isso pode ser aproveitado para realmente segurar
E a informar, disseminação dessa doença. E com informação, principalmente. Informação. Todo cidadão é uma fonte de informação e recepção também de informação. Sim, né? sim. Então, informação. Quanto mais pessoas souberem e ficarem atentas, melhor. 10 horas mais 20 minutos. Vamos à próxima matéria. Em dia que Lula indica Zanin ao STF, Rosa Weber diz que faltam mulheres em tribunais superiores. No dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, citou a falta de mulheres em tribunais superiores do país. A declaração foi dada em reunião com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto. Ao líder estrangeiro, ela disse que foi a primeira magistrada da carreira a entrar no STF. Entre os 10 atuais ministros do STF, há apenas 2 mulheres, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Além delas, o STF tem apenas outra mulher em seus integrantes, Ellen Grace, que foi citada pela primeira-ministra no encontro. A indicação de Zanin para a vaga do Supremo foi publicada em edição extra do Diário Oficial na quinta-feira, assinada pelo presidente Lula. Agora cabe ao Senado aprovar o nome do advogado. Se aprovado, Zanin vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Oficialmente, Rosa Weber ainda não se manifestou sobre a indicação de Zanin. Bom, nós temos acompanhado aqui, havia as indicações para o STF, né? O STE, digo, eleitoral, e 2 advogadas, né? Frente à ordem dos advogados do Brasil, acho que uma de Minas, eu não sei se uma de São Paulo, agora não recordo. E foram escolhidos 2 outros, né? Indicações de Moraes. Quer dizer, há outras situações de Procuradoria-Geral da República, né, que está se buscando, aí, subprocuradores, todo mundo se movimentando em busca de quem vai substituir o Aras, né? E pode ser feita indicações de mulheres. De fato, a ministra e presidente não está errada. Não. Né? Ainda mais nesse contexto, né, Márcio? Desculpa te cortar. Não, claro. Não, ainda mais nesse contexto em que a gente tem um líder do governo que se diz defender as minorias e principalmente a igualdade de gêneros. Vera Lúcia Araújo era uma das juristas que poderia ter sido indicada, que estavam nessa pauta para ser indicada, uma jurista de Pernambuco, negra, que realmente, não que isso seja posto que esteja errado ele indicar o Zanin, mas a gente sabe dessas alianças, e enquanto um chefe de governo que defende as minorias e a igualdade de gênero acaba não dando possibilidade, fechou uma porta. Na verdade, ele acabou fechando uma porta. A gente sabe, não surpreende a escolha de Zanin, não é a competência dele que está em jogo, mas realmente ele é um advogado competente, sim, um criminalista, que eu acho que o jurídico precisa ter, que não tem. Nenhum dos ministros são criminalistas. Eu estava vendo umas coisas assim esses dias e eu fiquei surpreso com isso. Ele é um juiz criminalista, mas a gente sabe que existe aquela proteção, aquela coisa, né, Márcio? Jogo político que pode influenciar no futuro. A minha maior preocupação é essa. Não que Zanin seja essa pessoa, mas a gente sabe da ligação que ele tem com o presidente. E a gente sabe da importância do STF, dos ministros, para julgar casos do Brasil e do governo. Então, eu acho que é um bom profissional, tem competência para estar ali, mas acho que essa vaga, como a Rosa mesmo questiona, já era a possibilidade que se tinha de realmente ser congruente com as falas. Eu acho que essa é a maior importância. Falar o que escreve, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você planta uma semente e cria a expectativa de que essas minorias vão ser realmente representadas, e aí quando você tem a oportunidade de fazer na prática, você não faz. Vou voltar a outro jargão. Hoje acho que eu estou nos jargões, né? O que fala não se escreve, né? Deveria. O que fala... Então tá estranho. Lembrei agora de Joaquim Barbosa, né? Sim, foi uma grande referência. Deu uma ênfase no Supremo, nossa, né? Cara, e aquela... Mas eu acho que o Joaquim... Em um momento de extrema dificuldade, no mensalão. Exatamente, mas é engraçado, né? A composição dos ministros naquele período parecia uma coisa tão, como eu falo, tão longe
do cotidiano, né? A gente não tinha... E eu achava, isso era até legal. Tudo bem que hoje em dia está mais próximo das nossas conversas diárias, mas naquele momento a gente via o judiciário como pessoas num lugar em que não se mexia, e eles... Inalcançáveis, mas na verdade eles se colocavam dessa forma, e você percebia, claro que tinha alguns uns e outros, mas você percebia uma neutralidade em ações. Então pelo menos, talvez por não estar tão envolvido com essas pautas naquele momento, eu não via tanto... eu não via esses ministros tanto em defesas próprias de amigos ou de parceiros. A gente sabe que tem no fundo sempre tem, mas isso acabou vindo em voga muito mais agora. Então, eu acho que naquela época o ministro Joaquim Barbosa ele era assim, uma grande referência para essas minorias, e aí o nosso presidente poderia realmente fazer com que isso se tornasse muito mais viável agora que essas pautas estão, né? Hoje em dia essas discussões estão tão latentes aí na sociedade. Tem possibilidade de mais 2 vagas, né? Sim. Ainda existe essa possibilidade. Mais 2 vagas. Sim, mas vamos ver quem não vai... por ele, né? Não pelo presidente. Então, mas aí já tem acho que o irmão do Dino também já está sinalizando, ele que é subprocurador, sinalizando algumas coisas também. Sim. Quer dizer, tem toda uma condição. Quem indica é o presidente, mas quem bate o martelo é o Senado. Eles vão passar por uma sabatina. Eu sou com o Alcolumbre, o Lula, e o Alcolumbre já falou que era favorável, Danilo. Agora, quem decide é o Senado. Então nós vamos imaginar que o Senado tenha a sua sabatina realizada, né? E fica aí o apontamento da ministra, né? Da ministra. Que louco, né, cara? Pode chegar um momento em que tanto ela pode se aposentar, como também Carmen Lúcia, e aí? É a hegemonia masculina naquele lugar de novo. O Congresso encaminhou para a sanção do presidente a igualdade de salários entre homens e mulheres. Equiparação, né? Então, equiparado o salário entre homens e mulheres. Salarial. Só que o número na questão do STF... Você não vai equiparar o salário entre homens e mulheres se você não tem mulheres ocupando aquele lugar. Então, assim, gente, o que se fala não se escreve. 10h27... Maria Clara, teu salário está equiparado aqui, tá? Sempre esteve, agora vai estar mais acima. Vamos pagar até mais. 10h27, próxima matéria. Escritório de Zanin, indicado por Lula ao STF, recebe R$1.200.000 da campanha do petista. O escritório do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal, recebeu R$1.200.000 da campanha do petista da presidência do ano passado. A prestação de contas, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, revela que o valor foi pago em 16 de agosto de 2022 à empresa Zanin Martins Advogados, sociedade que o advogado mantém com a mulher, a também advogada Valesca Teixeira Martins. O repasse foi creditado como prestação de serviços advocatícios. Os recursos saíram do fundo eleitoral constituído para cá com os custos da campanha, entre eles os serviços jurídicos. A campanha de Lula também contratou outros escritórios. A sociedade, comandada pelo ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, também recebeu R$1.200.000. Já a Banca Araújo Requia Santos, Sociedade de Advogados, foi contemplada com R$500.000. Vale lembrar que as contas da campanha de Lula foram aprovadas pelo plenário do TSE em dezembro do ano passado. Márcio, isso só prova a ligação que esse advogado tem, né? Apesar de ter defendido Lula na Operação Lava Jato, ele que tirou Lula da cadeia, só prova ainda mais a ligação que eles têm um com o outro, e aí essa indicação é mais um momento que eles podem estar se ajudando. Então, por isso que eu falo, né? Aquela coisa, tipo assim, existe neutralidade nessa indicação ou não? E era algo que foi dito lá no início do governo, lá no início, agora há pouco, no início do governo. Sim. Parecia aquela situação, já vou falar, porque o pessoal se acostumando já com a ideia. Já vou soltar agora, tá comigo o tempo inteiro, foi meu amigo, foi meu advogado. Ele, aliás, o Cristiano, ele já circula nas rodas de Brasília desde a transição dos governos, né? E foi quando, exatamente o que você está falando, foi quando surgiu essa discussão dele estar sendo indicado. E aí agora foi advogado na campanha. Na campanha. O escritório dele recebeu uma grana para advogar. Mas ao todo aí com despesas jurídicas em torno de quase 3 milhões de reais, né, gastos. Quer dizer, tudo isso é o que nós sempre falamos, né?
É constrangedor, né? Eu lembro que a gente conversou lá atrás, né, sobre essa pauta das indicações. É claro que, tipo assim, a gente está discutindo sobre o fato do escritório dessa pessoa ter prestado serviço e agora ele está sendo indicado. A gente até comentou lá atrás sobre essas indicações serem pessoas neutras ou ter plebiscito para isso, né? Eu acho que ainda seria o melhor remédio para situações como essa, realmente ter um plebiscito ou abrir concurso, que a gente chegou a discutir sobre isso, ou alguns critérios que não tivesse que passar por esse crivo de escolha pessoal, na verdade. O que me chama a atenção é assim, eu não sei quanto é que está o salário de ministro agora, né? Mas para um escritório de advocacia ter uma condição, um gabarito de ganhar 1.200.000... Fechar um contrato por esse valor? Por esse valor... será que vale a pena ser ministro? Sim, exatamente. Será que vale a pena o salário de ministro? Porque vai ter que abandonar, né? Não vai poder advogar. O escritório não pode trabalhar para o governo, para qualquer situação. Quer dizer, tem toda uma... vale a pena, né? Mas eu acho que nesse caso... É um valor considerável. Considerável, mas eu acho que nesse caso eles não deixam de prestar serviço. O escritório, na verdade, não deixa de prestar serviço. Mas ele deixa de ser vinculado, é uma mão de obra menos. Né? Mas aí, na verdade, a gente sabe que existem os meios de se trabalhar isso, sendo os meios legais de se ter parceria, de se ter alguma coisa e prestar serviço. Isso acho que ao ministro acho que é vedado. Não se pode. Eu não sei legalmente, de um caso mas... que inclusive envolvia o genro de um ministro do Supremo, que ele era advogado, e o fato dele se tornar advogado dentro de um caso sendo analisado pelo Supremo, voto do sogro dele não teria validade. Pode ser. Não teria validade. Então, no momento em que você é ministro do Supremo, e se você tem algum parente, alguma proximidade, alguém com ligação em algum caso... que vai passar na sua mão, você não pode atendê-lo. Não pode atendê-lo. Mas eu acho que, na verdade, só para concluir, eu acho que, na verdade, é também pelos benefícios e, claro, pela status quo. Exatamente, porque cara, eu acho que para um advogado, acho que é o auge da muito carreira. Jovem, né? Ele está com 47, né? A gente discutiu na outra época a idade, e a gente falei errado, 47 anos. Ele vai ficar aí pelo menos uns 30 anos, 28. Quase 30 anos. Então, assim, 27 anos, mais ou menos. A preocupação que nos dá é essa questão do STF, o que você falou. Pouco se falava em Supremo Tribunal, né? E aí pouco se falava nas cortes. Sim. E hoje em dia a gente percebe as cortes. Então há necessidade de realmente colocar como vão ser escolhas, quais são essas escolhas, de como chegar, qual a idade, qual o procedimento. Olha, você vai ser você tem que ter no mínimo 60 anos e você vai poder trabalhar vai poder trabalhar 10 anos na corte, até os 70. 75, então tem que ser 65, 75, você tem um tempo aí que você já conquistou tudo que você queria conquistar na vida e você tem um mulatório saber, que é a experiência de vida que a idade lhe trouxe, e pode colocar isso a serviço das cortes brasileiras. Perfeito. E num período em que você não se torna dono da cadeira. Exatamente, é dono permanente, né? Dono permanente da cadeira, porque eu estou dando uma validade do serviço público que vai além, inclusive, da condição do próprio servidor público, né? Eu acho, Marcelo, assim, eu fico olhando, eu equiparo essas funções de indicações que são tão sucintas, por exemplo, o cargo do diplomata, de uma pessoa que queira seguir a carreira diplomata. Se você for analisar, é o concurso mais difícil que a gente tem hoje no Brasil, e realmente a pessoa, para entrar no concurso, ela precisa não só ter formação, mas ela precisa entender de línguas. Você sabe como é o crivo de uma carreira diplomática. Eu acho que podia se estudar e a gente tem capacidade, o Brasil tem capacidade de realmente definir padrões para que uma pessoa realmente possa prestar um concurso e ser um dos ministros. Eu acredito que seria muito mais transparente e muito menos favorável a um ministro ou a um governo e outro, se realmente a gente tivesse que passar por um estudo rigoroso, por uma prova rigorosa, e depois que uma pessoa que quer uma carreira diplomática, depois que ele passa no concurso, ele ainda tem que ficar 2 anos dentro do instituto para realmente entender todos os ofícios da carreira. Então, isso é crivo de uma diplomacia e deveria ser crivo muito mais ainda de um ministro.
10 horas mais 35 minutos. Vamos a mais uma matéria, mas encerramos? Encerramos as nacionais, as locais. Ah, as mentira. regionais. Que maravilha, 10h35. Fim de semana está chegando, semana que vem tem feriado, né? Nem me fale. Nem me fale. Tem Não vou ter feriado, enfim. Então aí de Corpus Christi, muita gente já vai emendar, então já tem toda uma situação aí vendo, né? Essa possibilidade. 10h35. Caixa de Previdência, André. Caixa de Previdência dos servidores públicos de Cubatão. Teve posse ontem. Teve posse, na verdade, fiquei sabendo por essa digníssima pessoa, dos empossados, não acompanhei. Eu só espero que eles realmente, que esse novo conselho tenha autonomia para poder discutir os planejamentos daqui para frente e que realmente seja uma gestão que possa realmente trabalhar em benefício dos funcionários da Prefeitura Municipal, dos servidores aposentados e não. Então, eu vou pegar aqui o nome do pessoal que está... Eu até tenho aqui, Márcio, os nomes. Ah, você vai pegar ali os nomes? Não, pode falar, pode, tenha bondade. Não, na verdade, desses nomes, o Márcio Azenha, que eu conheço, que já foi, né? Na verdade, ele já esteve no conselho, é um cara bem sério, um cara competente, trabalha. As outras pessoas eu não conheço, mas eu acredito Márcio Azenha, Ana Maria Mendonça, são eleitos Ana Maria Mendonça para o Conselho Administrativo, né? Sim. Márcio Azenha de Freitas, Ana Maria Mendonça Corrêa da Costa, Reginaldo Alves do Nascimento, José Laro da Silva, Regina Elvira Alves Duarte e Selma Alícia Fernandes de Oliveira. Como suplentes está o Berenildo Gonçalves de Melo, Regina Célia Cleron Fonseca, Nilza Bretas de Carvalho Ladim. Indicados do Poder Executivo foi Solange Ribeiro dos Santos Siqueira, Leonice Bittencourt César e Gilberto Carvalho do Amaral. No Conselho Fiscal foram eleitos Rubens Rigueiro, Paulo César Severo da Silva e André Gomes Bueno. Os suplentes foram João Augusto Bueno e Natalício Pereira da Silva. Então, parabéns aí aos eleitos, aos suplentes. Aos suplentes. E prosperidade no trabalho do Conselho. A gente precisa de ser da Caixa de Previdência, que tem muita coisa para ser feita, tem muito imbróglio, tem muita situação para ser analisada e com certeza precisa de muita luz para desenvolver. Muita gente séria, muita gente competente e muita gente principalmente sem amarras. Isso aí, né? Sem estar no fígado. Exatamente. Estar na mente e trabalhar isso com propriedade. Dicas de fim de semana, bora para as dicas de fim de semana? André? Eu acho que a Maria Clara tem mais coisas para trazer pra gente. Na verdade, eu só tenho a dizer que eu assisti A Mãe, consegui parar para assistir numa madrugada dessas, e eu achei fantástico, achei um filme muito bom mesmo. Eu acho que é um filme que muita gente já assistiu, então para quem não assistiu, eu indico A Mãe com J.Lo, Jennifer Lopez, ela tá fantástica, sou fã dela. E mais uma vez, eu acho que eu indiquei da última vez, mas eu continuo indicando A Diplomata. Muito bom. E acho que você falou a série, certo? Acho que você falou e eu falei que tinha visto, queria começar a ver. E claro, um filme que eu tô assistindo, uma série que é antiga, que eu também tô assistindo de novo, é uma série que vale a pena rever, que é Suits, ou Homens de Terno. Legal. Maria Clara, teve intervalo já nessa semana, né, que nós tivemos um atraso de intervalo. Teve um intervalo falando sobre a Pequena Sereia, é isso? Tá aí, tá tudo certinho aí de áudio para você? Maravilha. Ok, tá com áudio aí? Certo? Opa. Legal, Maria Clara vai trazer umas fatos sobre a Pequena Sereia, né? Que estreou no cinema esses dias. Você falou da Mãe, eu assisti A Mãe. Tem um também do Schwarzenegger, uma série que está estreando de Schwarzenegger, né? Com ele? Com ele. Não vi. Ele tá espetacular. E eu acho que, tipo assim, essa atuação da J.Lo, eu fiquei impressionado, porque assim, ela já está numa idade que você fala assim, caramba, a gente, é o que mais que ela tem para entregar, e ela sempre vem surpreendendo com a atuação, surpreendendo com a energia, e é uma pessoa que, tipo assim, né, dispensa apresentações. Para mim, ela, nesse filme A Mãe, ela tá fascinante. Tem alguma informação, Maria Clara, sobre
Jennifer Lopez. J-Lo, eu gosto de chamar ela de J-Lo. Jennifer Lopez. É verdade. Então, essa semana saiu o intervalo sobre A Pequena Sereia. Tá muito legal, porque eu trouxe algumas diferenças, né? Do filme original lá de 1889, de 1989. É que o conto, ele é de 1837, se eu não me engano. E as diferenças, né, assim, super necessárias que vieram com esse novo filme, com essa live action. Então tá super legal, tem todas essas curiosidades. Pra quem gosta também, pelo que eu entendi, eu ainda tô recebendo algumas informações. Quem é fã da Netflix conhece o Tudum, que é o evento global, mundial, onde a Netflix fala sobre as próximas produções e tudo mais. E parece que o Tudum vai ser no Brasil. Então a gente vai ter Arnold Schwarzenegger, vai ter Chris Hemsworth, a Gal Gadot, todas essas personalidades, a menina do Eu Nunca, que eu esqueci o nome, no Brasil. E é de graça o evento, vai ser no pavilhão da Bienal, só que tem que pegar ingresso. Então, meio-dia de hoje, a Netflix ela vai liberar no site, né, e tudo mais, um link exclusivo para as pessoas pegarem o ingresso para participarem desse evento. E quem não conseguir participar do evento vai poder acompanhar online. Então, tem toda... Bom, vou tentar. Aí, que legal, então. a possibilidade do Tudum. Bacana. 10 horas mais 41 minutos, tá aí. Dica, Arnold Schwarzenegger lá fazendo... Fubar, né, a Fubar, nova né? série do Arnold Schwarzenegger na Netflix. Aí também chegou A Fuga das Galinhas na Netflix, o primeiro filme, né? Que aí já é um esquenta do filme que vai sair agora no último não, né? No final aí do ano, o filme 2 da Fuga das Galinhas, que é super aguardado aí por tantas gerações, né? Que adoram as aventuras. E também, gente, já vai se preparando financeiramente, porque junho é um mês que tá incrível de estreia nos cinemas. A gente tem Indiana Jones, Elementos, Barbie, tem Transformers, tem o Oppenheimer, que é sobre a história do criador da bomba nuclear. Então, tem muita coisa muito legal. Já vai aí se preparando, porque vai estrear tudo junto. Opa, então, financeiramente aí, já se prepara, já separa um din-din das férias, né, das férias escolares, né, e o pessoal já se preparando para encarar o cinema, a telona e curtir, que vale a pena. Com certeza eu vou ter mais tempo para fazer isso em junho e vou aproveitar bastante também. Feed Fest, semana que vem a gente vai estar feriadão, já a gente não se vê na sexta-feira, com certeza. Você vai estar totalmente... Eu vou estar aqui 8 horas da manhã. Voltado para o Feed Fest. Vai estar sexta-feira da semana que vem, vai estar uma loucura. Graças a Deus, o Feed Fest cada vez mais vem se superando e superando principalmente as nossas expectativas, Márcio. Eu acho que agora, em 2023, a gente realmente consegue dizer... Estamos livres para poder ter esses eventos com grandes públicos. Porque até 2022 a gente ainda tinha o público meio intimidado com o final da pandemia ou não. Né? Que a gente teve esses 2, 3 anos de pandemia, mas realmente agora a gente consegue entender que as escolas, os artistas da dança, os grandes fazedores dessa arte estão realmente preparados para voltar para as multidões e preparados para interagir com outras pessoas. Tanto é que a gente teve uma inscrição de 2.206 bailarinos esse ano. Então vai ser uma semana bem intensa, de muito trabalho, mas principalmente de satisfação em poder trazer mais uma vez o Feed Fest aqui para a Baixada Santista. Legal, bacana. Dia 7? Dia 7, as mostras competitivas começam no dia 7, vão até o dia 10. No dia 11, a gente tem a noite de gala com as premiações internacionais e os prêmios em dinheiro. No dia 6, a gente começa com as Masterclass, que são aulas específicas com um americano que está vindo para poder olhar os talentos da dança aqui na região. E quem sabe indicar para grandes instituições internacionais. Legal, bacana. Corpo de jurados, tudo. Fantástico. Tudo aliás, tem uma bem legal esse ano, a gente tem a Bárbara Guerra. Oi, que show. Bárbara Guerra, claro que para quem é de Cubatão e conhece, é artista, conhece, Bárbara Guerra é daqui, de Cubatão. Tá fazendo um grande sucesso ao lado, virou a menininha dos olhos de Miguel Falabella, tá fazendo grandes produções, já tá contratada para fazer até 2025 o Clothesline, uma nova versão do musical da Broadway aqui no Brasil. Fez Zorro, fez Abby, agora tá produzindo o Disney on Ice, o Disney
Plus? Não é Disney Plus. É um streaming, é um programa um programa de streaming da Disney, não lembro se é Plus. Mas enfim, a Bárbara Guerra é uma cubatense formada no Conservatório Municipal de Cubatão que está ganhando o mundo aí através do jazz musical. Vai estar no Feed Fest. Ingressos do Feed Fest? Compras online, site even3/feedfest-2023. Preços populares antecipadamente através do site. Bilheteria? Bilheteria a gente não vai... Na verdade, a gente vai abrir bilheteria se sobrar ingressos, mas a gente já tem dias que não tem mais ingressos à venda. Estão lotados. Bacana. Sucesso. Obrigado, querido. Vamos fazer depois um bate-papo sobre o Feed Fest. Depois, Sim. lógico. Termina no domingo, né? Termina no domingo, exatamente. Começa a mostra competitiva na quarta-feira, dia 7. Termina no domingo, dia 11. Aí já viu. Correria, né, André? Correria. Muita correria. Muita correria. 10 horas mais 46 minutos. Maria Clara, mais alguma dica? Então, estamos ficando por aqui. Ficamos por aqui. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo ao André Santos, agradecendo a você. Fim de semana chegando, aproveite. Tá um friozinho? Dá um chocolate, um chazinho, um cobertor, pipoca, frente da televisão, ou não, vai jogar um agasalho, vai dar uma caminhada, vai assistir um filme. Faça o que você gosta, aquilo que te traz felicidade e te traga paz. Né? Antes de se preocupar com os outros, preocupe com você mesmo. E a partir daí, você ganha tempo, energia, capacidade, equilíbrio para olhar o mundo com outros olhos e se preocupar com as demais pessoas. A pessoa mais importante na sua vida é você. E lógico, você estando bem, com certeza irá fazer bem aos outros, né? Bem aos outros, é necessário. O mundo precisa de mais humanos. Sim. Seres humanos. É isso que precisa ser mais humanos. 10h47. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição, o Drops, né, do Virtual News. Fique com Deus e até... lembrando que nós estamos em junho, né? Já começou o 6º mês do ano de 2023. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.